Tá tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o Lucas, sejam bem-vindos ao canal Carronauta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like pra gente, fortalece demais a nossa meta de 1000 inscritos e compartilhe com seus amigos esse vídeo e os outros que eu vou deixar para você aqui no card, porque tem bastante conteúdo interessante aqui no canal. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a todos vocês, atrasado, um Feliz Natal e antecipadamente um próspero Ano Novo, Feliz Ano Novo, que você tenha passado bons momentos com sua família e aproveitar esse tempo difícil de pandemia. E sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje, que vai falar sobre um carro que, na minha opinião, é um dos carros mais bonitos já feitos na história do automobilismo, com uma história magnífica, repleta de altos e baixos e que, verdade seja dita, acho que até hoje é um carro que tem uma história magnífica e se você não conhece, você com certeza vai se apaixonar por ele. De que carro eu estou falando? É um carro que eu fiz uma enquete no Instagram, que lá onde eu coloquei para vocês escolherem se vocês gostariam que o próximo vídeo aqui do canal fosse o Alfa Romeo 4C, que eu vou deixar a foto aí para vocês, ou o CLK GTR. 80% dos votos foram para o CLK GTR, que é justamente dessa maravilha que a gente vai falar hoje. Pessoal, o CLK GTR surgiu de uma forma contrária ao que geralmente surge os carros, que tem como objetivo os campeonatos de Gran Turismo, que são basicamente os carros de rua que entram para uma competição com outros carros. Acontece isso como, por exemplo, o 911 e McLaren F1, que eram carros que dominavam as pistas nos anos 90, mas precisamente em 96, 97, que foi quando justamente começou a surgir o CLK GTR. O CLK GTR surgiu basicamente da ideia das pessoas da Mercedes-Benz e a AMG trazerem um carro que fosse competitivo e conseguisse bater de frente com carros como o 911 GT e também o F1 GTR, que era o McLaren, que naquela época já era parceira da Mercedes AMG na Fórmula 1, mas que vinha meio que mantendo o reinado. E a Mercedes se sentiu um pouco incomodada com isso e resolveu trazer um carro. Só que o problema é o seguinte, em 96, a FIA tentou fazer com o Campeonato Alemão de Turismo, o famoso DTM, ela quis tornar ele um campeonato internacional. E foi um fracasso total, eles não conseguiram fazer isso. Na verdade, eles só conseguiram voltar com o DTM lá no meados de 2000, 4 anos depois, que era um campeonato bem tradicional. Mas, em paralelo a isso, eles conseguiram trazer o FIA GT1, que seria o Campeonato Gran Turismo. E foi dessa forma que a AMG e a Mercedes decidiram trazer um carro. Só que o problema foi que eles fizeram isso em 96. E em 96 eles tinham muito pouco tempo para conseguir produzir um carro. Por quê? Porque precisava ser um carro de rua, produzido para as ruas. E o mínimo exigido era que ele tivesse 25 unidades para poder ser de rua, produzidos para a rua, para poder competir no Gran Turismo. E aí, numa malícia da FIA, ela fez vista grossa para algumas coisas e, obviamente, beneficiou não só a Mercedes-Benz, como também a Nissan e a Porsche, que se aproveitaram dessa oportunidade. E é o que aconteceu. O carro que deveria ser produzido para as ruas e depois ir para as pistas, na verdade começou primeiro nas pistas e depois foi para as ruas. E com apenas uma unidade fabricada, a Mercedes-Benz conseguiu colocar o CLK GTR. Mas não tinha o carro, como conseguiram? Aí é que está. A CLK GTR tinha um projeto, mas eles não sabiam por onde começar e não tinham ainda uma ideia do que fazer, apenas um desenho, um croquis do que seria o carro. E aí o que eles pensaram? Vamos pegar o campeão dos anos anteriores e vamos partir dele. O famoso modo de engenharia reversa, bem conhecido e bem disseminado ao longo da história aí por vários inventores, construtores e enfim. E aí o que aconteceu? Eles foram direto no McLaren F1 GTR, que tinha sido campeão dos anos anteriores. Porém, eles tinham um problema. Por quê? Embora a McLaren e a Mercedes AMG fossem parceiras na Fórmula 1, a McLaren F1 GTR ela dispunha de um motor V12 que era produzido pela BMW, ou seja, maior concorrente da AMG, da Mercedes, para carros de rua. Então, ficaria uma coisa antiética e de forma alguma a BMW ia ver isso com bons olhos. Então, a McLaren, infelizmente, se recusou.
E aí também, isso foi o primeiro dos fatores. O segundo fator, então, foi o seguinte, como que eu vou te dar um carro, esquecendo a questão do motor, como que eu vou te dar um carro que vai ser a base para um projeto que quando estiver pronto vai competir diretamente com o carro que eu acabei de ceder, entendeu? Então assim, então o que aconteceu? Secretamente a Mercedes-Benz comprou o carro de uma equipe independente de corrida, a Frank Miller Racing, e que detinha o chassi número 11 do F1 GTR. E eles compraram secretamente esse carro e a partir disso aí eles começaram a produzir as ideias e colocar as mudanças que eles gostariam no carro. A primeira coisa que eles fizeram foi retirar a carroceria, mudaram bastante coisa, mas o long tail, que seria aquela cauda traseira do carro com aquela asa grande móvel, permaneceu. Tanto é que se você olhar os dois carros F1 GTR e CLK GTR, eles têm a cauda bem parecida. Mas uma das primeiras coisas que eles mudaram foram o motor. Eles tiraram o V12 BMW e assumiram a postura de colocar o Mercedes 12 cilindros 6.0, que à época equipava o S600 de rua. E começaram a fazer os testes. E ao longo dos testes, eles levaram esse carro para o circuito de Jarama, na Espanha, onde ele começou a bater sequências de recorde de velocidade, porém ele sofreu com um problema de arrefecimento. E aí esse problema foi solucionado pelo próprio piloto na época, porque ele veio a colidir, em um desses testes ele veio a colidir com a barreira de pneus e acabou quebrando a frente do carro, que gerou a oportunidade de substituir a frente pela frente do CLK de rua. Tanto é que a grade e os faróis são do CLK de rua, o que faz cada vez mais esse carro ter um apelo de que realmente é um carro de rua, mais voltado para as pistas, o que inclusive foi repetido em outras marcas por aí. E aí eles solucionaram o problema do arrefecimento com a grade do CLK de rua e também com radiadores maiores, solucionando assim o problema. Mas aí o que aconteceu? Diga-se de passagem, muito pouco tempo, apenas 128 dias, o que dá mais ou menos aí 4 meses e uma semana, eles conseguiram colocar não um, mas 2 CLKs GTR no grid de largada da primeira corrida, então, dos circuitos do recém-criado campeonato FIA GT1. E o início foi legal, foi interessante, porém a pressa no projeto cobrou seu preço. E aí o que aconteceu? Os carros não conseguiram terminar por conta de alguns problemas técnicos, que foi sanado pela própria Mercedes, a AMG, e eles terminaram o campeonato vencedores. E aí você pode estar se perguntando, mas Lucas, por que você está falando da parte de corrida, né? Porque é o seguinte, gente, a história desse carro precisa vir das corridas, porque como eu expliquei aí no vídeo para vocês, ele surgiu primeiro nas pistas e depois foi para a rua, porque na verdade o que a Mercedes queria era ser campeã desse campeonato. E aí, por consequência, eles teriam que ter um carro de rua, então isso só veio acontecer em 98 e a gente chega lá já já. Enfim, em 97 também tiveram problemas algumas vezes, mas o que acontece é o seguinte, eles venceram 10 corridas e arrasaram a concorrência, inclusive o F1 GTR, que foi o carro que deu origem a esse projeto. E aí foi quando eles começaram a produzir. E demorou bastante para produzir esse carro, por quê? E por que só saiu em 98? Porque ele era um carro feito 100% para as pistas. Então, para trazer aos réis mortais que tivessem, à época, $1.547.620 para pagar nesse carro, eles teriam que ter algumas coisas que um piloto profissional dispunha, no caso para pilotar. Então, por exemplo, não é todo milionário que tem um curso de piloto profissional. O que é que acontece? O pessoal começou a inserir algumas coisas para amansar o carro. Para começo de conversa, o motor para a corrida, ele tinha 620 cavalos, mas ele era um motor 6.0. A versão que foi para a rua foi uma versão 6.9 litros, mas ele já dispunha de algumas eletrônicas, como por exemplo o freio assistido eletricamente e a direção também assistida eletricamente.
O câmbio sequencial passava a ser acionado por borboletas atrás do volante e com o acionamento da embreagem. Acionamento da embreagem, é isso aí. Se você quisesse ter um CLK GTR à época, você não simplesmente botava lá no D e você ia passando marcha. Você tinha que primeiro pisar no pedal da embreagem e depois você acionar as aletas. Ou seja, esse carro, mesmo para as ruas, ele não era qualquer carro. Se você colocar vídeos aí, eu vou tentar colocar um vídeo para vocês aí verem. O câmbio desse carro, ele tem um barulho muito característico de transmissão de engrenagens com dente reto. Eu não vou falar que são engrenagens com dente reto porque eu não tenho certeza e não consegui achar muita coisa sobre o câmbio desse carro quando eu estava fazendo a pesquisa para me atualizar sobre as coisas, porque eu conheço do carro o que eu vivi à época dos anos 90. Mas vocês vão ver um barulho bem característico, principalmente de carro de arrancada, que tem um câmbio com dente reto, vocês vão poder observar. E aí, o que é legal falar? Em 98, eles fizeram algumas modificações. É o terceiro ano do carro, ele já havia ganhado os 2 campeonatos anteriores, 96 e 97, porém, esse carro, ele sofreu com aerodinâmica. Pessoal, o vídeo ficou muito longo, tá dando 30 minutos, sem edição, e então é o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, para ficar um pouco mais lúdico para vocês assistirem. Então eu vou soltar uma parte hoje, provavelmente a outra eu vou soltar amanhã à noite ou amanhã ao meio-dia. E aí, se você estiver finalizando essa parte, a parte 1, não esquece de se inscrever aqui no canal, é muito importante para a gente, dá uma força muito boa. E também deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos e segue a gente no Instagram, beleza? Valeu, até mais!